Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, informações sobre o Bahia, o mercado da bola com direito, inclusive, a informações que estão esclarecendo e meio que definindo a situação. Além disso, vamos trazer também valor total com relação ao investimento que devemos ter nessa janela para completar a situação de Caio Alexandre. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantão no Bara, mas antes disso uma dica para você aproveitar porque a Centauro está com desconto show de bola, você já conhece o cupom BARA10 e com ele você pode adquirir com uma promoção maior ainda esse tênis da ASICS, com detalhe, hein, gente, últimas unidades, ele é gel para ser marca, é em gel porque tá aqui, o amortecimento é em gel, show de bola, exatamente esse que você está vendo na tela e o valor final é simples para você garantir logo e não ser surpreendido, tá aqui que a gente já simula com o cupom e o valor final show de bola. Tá aqui, gente, para você garantir. Ele vai, o valor original dele, vou até trazer para vocês na tela aqui, porque o valor original dele tá aqui exatamente. É 599,99 e aí vai para 349,99 no Pix, mas usando o cupom BARA10, ele vai para 314,99. Ou se você quiser dividir 4 de 82,89 sem juros, clique no link que está fixado pelo comentário também na descrição do vídeo. Use o cupom BARA10 e não só em relação a essa, mas em várias ofertas na Centauro você pode aproveitar aí e garantir essa oferta porque são últimas unidades. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo o nosso tricolor de aço com informações a respeito de Caio Alexandre. Vamos trazer aqui, gente, a reportagem que foi feita pelo GE a respeito do nosso volante, para depois de comentar um pouco mais e trazer o que a gente obteve também de informação. Tá aqui, o Caio Alexandre tem lesão confirmada em exame de imagem e não enfrenta o Santos. Meio-campista machucou o músculo anterior da coxa direita. Tá aqui, gente, o exame de imagem realizado na coxa direita de Caio Alexandre confirmou a lesão do meio-campista do Bahia, que está vetado pelo departamento médico da partida contra o Santos neste domingo. Ele machucou a região anterior do músculo durante o primeiro tempo da partida contra o Ceará, no meio da semana. O prazo de recuperação do jogador não foi divulgado pelo clube. O Bahia informou apenas que Caio Alexandre trabalhou na fisioterapia nesta terça, dia em que os jogadores se reapresentaram à cidade tricolor. Enquanto que o Alexandre ficou na fisioterapia com Michel Araújo e Gilberto, jogadores que foram titulares contra o Ceará foram para a academia e fizeram um trabalho regenerativo. Já o zagueiro Fred iniciou o processo de transição física e técnica no campo. As demais opções do elenco trabalharam com bola sob em campo, reduzido sob o comando do treinador Rogério Ceni e comissão técnica. Na sequência, em campo aberto, o treinador liderou uma atividade tática e o exercício contou com a presença dos pivetes de aço dos elencos sub-17 e sub-20. A preparação para o Bahia, enfrentar o Santos, vai ser finalizada com um treino na manhã do sábado, tá aí, gente? Enfim, né? Uma pena, confirmada a lesão, né, era até esperado, né? A gente não pode pensar diferente. E do que eu obtive de informação, e é sempre difícil cravar prazo, é por isso até que o Bahia evita prazo, mas do que eu obtive de informação é que deve durar aí pelo menos cerca de 15 dias para a volta de Caio Alexandre. Então, resta aguardar, uma pena realmente, jogador estrutural em um momento crucial da temporada e que ele volte o quanto antes, que é um jogador estrutural para o nosso esquadrão de aço. Outra informação agora que eu vou trazer para vocês é sobre a situação envolvendo o Bahia e Robert Renan. Foi uma apuração que a gente teve e é bom esclarecer, e o Bahia, para mim, teve uma atitude muito correta, tá aqui, gente. E sobre Robert Renan, realmente estava tudo acertado com o Bahia, mas o jogador escolheu ficar na Europa, contando que iria acertar com o Wolverhampton por indicação do treinador Vitor Pereira, que foi inclusive treinador dele no Corinthians. Depois que por lá não deu certo, apuramos que ele procurou o Bahia, mas o Bahia não quis restabelecer o negócio. A partir daí, o destino deve ser o Vasco. Tá aí, gente. Essa foi a situação que a gente apurou. E convenhamos, o Bahia tá certo, né? É legítimo até o interesse do atleta em ficar no futebol europeu, e foi o que aconteceu, mas no processo que ele estava com o Bahia, no nível das tratativas, não dava mais para voltar atrás, então o Bahia não gostou dessa atitude dele, o Vasco deve ser realmente o novo destino dele, e o Bahia está certo, né? Tem que trazer quem efetivamente enxerga o Bahia como uma prioridade, e foi exatamente isso que aconteceu, e o Bahia partiu justamente para outras negociações envolvendo a posição de zagueiro com base no perfil dele, né? Justamente aí um zagueiro um pouco mais jovem que jogue pelo lado esquerdo. A informação agora foi sobre a apuração nossa envolvendo o Marco de César, gente. Está aqui, né, o David trouxe um pouco antes,
trazendo um não dele clássico a respeito do jogador. E o que foi que eu trouxe? Está aqui, ó, sobre Marco de César. De fato, o jogador fez parte do combo de atletas monitorados pelo Bahia, o que é até natural, mas sem chance por hora. Quando eu falo monitorado, gente, estava no banco de dados. É um atleta que preenche requisitos interessantes e o Bahia acompanha. Não significa que estava negociando ou sondando, não se trata disso não, que fique claro. Com as negociações e eventuais acertos com Luiz Gustavo e Alex Pérez, o Bahia não está disposto a pagar alto por Di César. Além disto, apuramos que o jogador não pretende por hora sair do Racing. Então foi essa apuração que a gente obteve. Então, nesse contexto, o Bahia não estaria disposto a gastar muito, até porque o Bahia estaria investindo em Luiz Gustavo e Alex Pérez, em princípio, com base aí nesse momento, viria sem custo, caso fechasse com o Bahia, porque é um atleta livre no mercado, mas foi exatamente o que aconteceu com o Marco de César e com todo respeito ao que surgiu na Sport TV, Eric Faria acabou trazendo, mas por hora não procede essa situação de momento, envolvendo o zagueiro argentino e o nosso tricolor de aço. Por falar nisso, vamos trazer aqui, inclusive, bacana, gente, esse scout aqui do zagueiro Luiz Gustavo, para a gente entender mais ou menos o perfil dele. Está aqui, 19 anos, em 11 jogos foi 9 como titular, com 88% de acerto nos passes, 28 passes longos certos, 67% de eficiência nos duelos aéreos, 72 ações defensivas, 48 cortes, 6 faltas cometidas, 5 dribles sofridos e sofre score 6,91. E está aqui, inclusive, né, o torcedor do Vasco, o zagueiro com excelente potencial, Pedrinho doou ao Grupo City. É por isso que eu estou trazendo, porque vejam vocês, bons números, zagueiro, claro, que vai ter aí um processo de evolução natural, né, dentro em breve vai ser anunciado pelo Bahia, está aqui inclusive os números que eu trouxe dele, é torcer, né, para que ele seja logo anunciado e agregue nessa função, né? É um ativo do clube, é um ativo do Grupo City e vem para o Bahia muito bem avaliado. Isso gerou inclusive uma revolta no torcida do Vasco, o que é um bom sinal para a gente. Outra informação agora, para a gente completar aqui, depois trazer mais detalhes, é sobre Alex Pérez. Inicialmente, nosso querido Leiro, canal F Bahia Café com Leiro, trouxe essa informação no começo da tarde de hoje. Vamos trazer aqui para vocês entenderem, que foi informação justamente a respeito do zagueiro Alex Pérez. Vamos trazer primeiro a informação dele e depois a outra informação para vocês entenderem. Sobre Alex Pérez aqui, ó, ele trouxe aqui, vou colocar na tela para vocês entenderem o que foi que ele descreveu aqui, né? Tá aqui, ó. Atualização. Bahia e o staff de Alex Pérez avançaram nas tratativas. A família do jogador, inclusive, já está estudando lugar para morar em cidade. Expectativa de um desfecho positivo aumentou e podemos ter um acordo firmado nos próximos dias. Tá aí a informação que Leiro trouxe hoje no começo da tarde, exatamente. Foi quando ele trouxe essa informação e essa atualização a respeito do zagueiro Alex Pérez. Tem um pouco de problema aqui técnico para inserir as telas, mas eu estou lendo para vocês exatamente a postagem que foi feita, tá? E foi essa a informação que Leiro trouxe no dia de hoje, precisamente ali um pouco mais de 1 da tarde, a respeito desse zagueiro que despertou interesse, inclusive o zagueiro livre no mercado, exatamente essa postagem aí, gente. E acabou aí que o Bahia seria um dos clubes interessados nele. Inclusive, teve gente lá do futebol colombiano, clubes de lá que também queriam muito contratá-lo, e a gente vai falar já já sobre isso. E aí teve essa informação, mas agora há pouco, nosso querido também Marcos Valença, da Rádio Sociedade, ele trouxe uma outra informação, inclusive que foi corroborada, foi confirmada por Bia Jesus e por Gabriele Gomes. E aqui tem a informação de Marcos Valença, gente. Fala, galera. Apurei que o Bahia não deve contratar o zagueiro por hora. O clube conta com 3 atletas atuando, Luiz Gustavo chegando do Vasco e Fred já em transição. Nomes como Marco de César e Alex Pérez nem foram cogitados internamente. Isso sem falar em Rezende, que pode fazer a função, e Canu em recuperação, tá aí, gente? Então, ele nega a situação, inclusive, repito, Bia Jesus e Gabriele Gomes reiteraram essa situação, dizendo que, na verdade, não haveria nada entre Alex Pérez e Esporte Clube Bahia. Que é que eu imagino, né? De repente, algum intermediário, algum agente pode ter oferecido. É bem típico isso, provavelmente pode ter acontecido isso. A gente, de fato, buscou informações preliminares a respeito do atleta, e é um atleta cujo perfil seria interessante, justamente porque o Bahia, vocês sabem, gosta de atleta livre no mercado, mas os agentes, eles passam a oferecer para vários clubes e tentam elevar eventualmente o acerto contratual, às vezes o tempo de contrato, às vezes o salário. E para mim, no meu entendimento, né, eu vinha falando sobre isso algumas vezes, o Bahia seria, e não é novidade, né, bastante pragmático e deve sim, essa aqui é a minha impressão, gente, parar em João Paulo, Sanabria e Luiz Gustavo. Mas, de repente, né, quem sabe, né, também o mercado da bola é muito dinâmico e a situação pode se reverter. Fato é que para mim seria um bom reforço para o Bahia,
mas desta feita me parece que não vai acontecer, pelo menos neste momento. Esclarecimento aí, situação, né, enfim, um tanto quanto oposta, e acompanhe de perto. Qualquer novidade eu trago para vocês. E para completar, está aqui o balanço, pelo visto, dessa segunda janela de transferências do Bahia. Deixe a opinião de vocês nos comentários, para que vocês digam o que é que vocês acham, né, dessa movimentação de mercado do Bahia. Vejo vocês que o Alexandre já está aí se lesionando, outros atletas também podem, né, ter problemas, o próprio Eric Puga teve problema recentemente, e tem alguns atletas que podem até estar voltando, né? O caso, por exemplo, de Fred Lieber, que está voltando, existe a expectativa de que Alexandre voltar daqui a uns 15 dias, existe a expectativa de Canu e Eric, né? Eric até um pouco antes, voltarem aí de setembro para outubro, e está aí justamente o balanço da janela, né? Reforços do Bahia no meio do ano. João Paulo por empréstimo, mas vem com gatilhos. Luiz Gustavo, que é o zagueiro do Vasco, 35 milhões. E Matheus Sanabria também tem gatilhos, mas em princípio 32 milhões de reais. Totaliza aqui, gente, 67 milhões de reais. Enfim, né? Eu tenho uma opinião, sinceramente, claro, eu queria que viesse mais para encorpar mais ainda o elenco. Eu traria um meio-campista e eu traria mais um atacante, um que fizesse um pouco mais um jogo centralizado, e eu traria um zagueiro pelo lado direito. Eu traria mais as três peças, mas não vai ser desta vez, e o Bahia segue com a sua tradição em relação à segunda janela para fazer mínimos ajustes. Posição de goleiro, posição de zagueiro pelo lado esquerdo e também atacante pelo lado esquerdo. Veja que são posições que o Bahia não tinha carência, né, da reposição, e é por isso que o Bahia está trazendo efetivamente o que está acontecendo. No restante, o Bahia vai esperar aí a recuperação dos atletas para tentar encorpar o seu elenco. Enfim, né, tá aí a situação final, 67 milhões, e é o que temos agora, é recuperar os atletas lesionados e se fortalecer e prevenir novas lesões. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos e aproveita essa promoção da Centauro. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.